A recente ofensiva militar da Rússia provocou uma verdadeira reviravolta no equilíbrio de poder na Europa Oriental, abalando profundamente a estabilidade de uma organização internacional que antes parecia imbatível. O ataque, lançado há poucas horas, impactou diretamente as rotas logísticas essenciais para a Ucrânia e, de forma devastadora, dizimou a frota da Organização do Mar Negro, uma região estratégica para os interesses militares ocidentais. A destruição massiva foi visível a grandes altitudes, com mísseis e drones atingindo Odessa, uma cidade crucial para o fornecimento e apoio militar. Nesse ataque, o esquadrão inimigo foi completamente aniquilado, marcando um ponto de inflexão no conflito e um golpe direto no apoio ocidental. Agora, os líderes ocidentais se veem sem uma solução imediata para esse desfecho inesperado, deixando um futuro imprevisível para o confronto. Se você está acompanhando esse cenário tenso, prepare-se para uma análise essencial. Neste sábado, 15 de março, vamos dissecar os jogos de poder e as tensões geopolíticas que estão moldando este momento histórico. A queda iminente do governo ucraniano será abordada de forma inédita, oferecendo uma visão crucial do que realmente está acontecendo. Não perca a oportunidade de entender as novas dinâmicas e o impacto profundo que os recentes acontecimentos tiveram no equilíbrio global. A guerra no Mar Negro, que antes se limitava a confrontos esporádicos, agora se transformou em um campo devastado pela força militar russa. Cada vez mais, a Rússia demonstra um domínio absoluto sobre a região. E essa escalada nas hostilidades não só aumenta as tensões, como também muda para sempre a forma como o mundo encara o conflito. O ataque em grande escala realizado pela Rússia representa uma escalada sem precedentes nas hostilidades entre os dois países. A Rússia, reagindo após meses de provocações, destruiu uma parte significativa da frota ucraniana, com uma ofensiva coordenada e letal. Recentemente, a dinâmica do conflito sofreu uma reviravolta impressionante, especialmente sob a liderança do general Andrei Belousovich. As forças russas adotaram uma postura mais agressiva e direta, em resposta aos ataques ucranianos em solo russo, tornando a guerra ainda mais imprevisível. A destruição da frota internacional no Mar Negro não apenas chamou a atenção mundial, mas também alterou profundamente a percepção global sobre o conflito. Enquanto isso, no centro e sul da Ucrânia, os ataques russos avançavam sem resistência significativa, destruindo alvos críticos com precisão cirúrgica. Uma série de explosões secundárias reverberou por toda a região, amplificando o caos. As táticas russas evoluíram para ofensivas com drones, que além de destruir alvos específicos, geravam um clima de pânico generalizado. Muitos ucranianos estavam completamente despreparados para uma resposta tão intensa. Nos bastidores da diplomacia ocidental, uma mudança significativa começou a se desenhar. Os Estados Unidos, que haviam sido um pilar de apoio militar para a Ucrânia, viram-se forçados a interromper os envios de armamento. Isso ocorreu após um encontro tenso na Casa Branca com o presidente ucraniano, que demonstrou claramente sua preocupação com a interrupção do fornecimento de armas. Esse incidente reflete o crescente descontentamento com seus aliados, colocando em risco o futuro da ajuda militar. A situação na Ucrânia está se deteriorando rapidamente, e a pressão de Moscou continua a influenciar as decisões dos líderes ocidentais. Enquanto as negociações para novos acordos de armamentos entre os Estados Unidos e a Ucrânia ainda estavam em andamento, um silêncio inquietante tomou conta do porto de Rezov, um ponto-chave de fornecimento. Durante dias, o local permaneceu vazio, sinalizando uma mudança estratégica nas rotas de armas que antes passavam por ali. Essa alteração nas abordagens indicava uma crescente resistência russa, que mantinha sua frota inimiga oculta, mas vulnerável, tornando-a um alvo prioritário. Em encontros secretos realizados em países árabes, foram discutidas formas de reativar os suprimentos de armamento e inteligência para a Ucrânia, demonstrando que, apesar das dificuldades internas, os Estados Unidos não estavam se afastando completamente do conflito. Porém, após essas reuniões, a Ucrânia lançou mais de 300 drones contra o território russo,
com mais de 100 desses drones sendo direcionados a Moscou. Essa provocação gerou uma resposta implacável das forças russas, que utilizaram tecnologias avançadas para neutralizar a ameaça. A sequência de ataques culminou em uma série de eventos decisivos que podem alterar o futuro imediato da guerra. Em resposta, a Rússia intensificou sua ofensiva, utilizando enxames de drones e outros dispositivos militares para atingir alvos estratégicos. A cidade de Dnipro, localizada no sudoeste da Ucrânia, foi severamente atingida, enquanto um bombardeiro estratégico russo realizou uma missão misteriosa, sem dar tempo para que a defesa ucraniana reagisse. Uma explosão massiva, que coincidiu com a chegada de um míssil, demonstrou a eficácia da resposta russa e a impecável coordenação entre suas forças. O ataque mais significativo ocorreu em Odessa, onde um cargueiro carregado com armas e munições da Organização Internacional foi destruído. Este golpe não apenas atingiu a capacidade de defesa ucraniana, mas também enviou uma mensagem clara sobre a determinação russa em desmantelar qualquer ameaça à sua segurança. A refinaria de petróleo de Odessa, já alvo de um ataque no dia anterior, continuou a arder, com uma grande explosão abalando a região. Embora os detalhes sobre o impacto ainda sejam incertos, esse ataque reflete a decisão implacável da Rússia em destruir a infraestrutura militar ucraniana, um passo crucial para reduzir a capacidade de defesa do país. O cenário geopolítico está cada vez mais polarizado, e as forças russas adotam uma postura cada vez mais assertiva, determinadas a reverter as perdas e restabelecer o controle sobre regiões que considera essenciais para sua segurança nacional. As ações militares da Rússia, como o lançamento de mísseis de longo alcance e o uso intensivo de drones de combate, são parte de uma estratégia calculada para desestabilizar as capacidades de defesa de seus adversários. Cada ataque é um avanço em seus objetivos estratégicos, enquanto a resistência ucraniana, embora formidável, começa a ceder sob o peso dessas ofensivas. A guerra continua sem um fim à vista, e o campo de batalha se transforma constantemente. Novas dinâmicas políticas surgem à medida que diferentes países e blocos geopolíticos tentam influenciar o resultado final. A Rússia, com sua máquina militar em plena operação, continua a expandir sua influência, não apenas em termos territoriais, mas também no domínio das narrativas internacionais. Por outro lado, a pressão ocidental, com sanções econômicas e apoio a Kiev, começa a fazer efeito sobre os recursos da Ucrânia, forçando os Estados Unidos e seus aliados a reavaliar sua postura. A dificuldade crescente da Ucrânia em manter a resistência, enquanto as forças russas avançam em várias frentes, torna a queda do governo ucraniano uma possibilidade cada vez mais real. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e deixe seu like.